Olá, alunos! Sejam bem-vindos a esse nosso encontro para discutirmos um pouco mais aí sobre o nosso estudo de caso do módulo C, fase 1, então, né? Lembrando que é muito importante também que vocês, para além desses nossos encontros virtuais, tanto vocês que estão em casa no próprio YouTube, quanto vocês que estão aí no próprio Instagram, ou vocês mesmos que estão aqui no Google Meet com a gente, com esse link que nós disponibilizamos nos grupos, é muito importante que vocês venham também ao Polo conversar, tirar dúvidas, pegar os seus livros, né? E assim, discutir a respeito sobre aulas de campo, discutir a respeito sobre exames, portfólios, estudos e outros estudos de caso, realmente, ou mesmo recuperar matérias que vocês atrasaram, mas é muito importante que nós tenhamos esse encontro presencial, por mais que o curso ele seja à distância, não significa que temos que estar distantes. Isso é muito importante. Mas é muito interessante também que nós discutimos um pouco mais o nosso estudo de caso do módulo C, fase 1 agora, em 2022, para que aprofundamos também alguns textos que vão abordar principalmente as relações das desigualdades sociais no Brasil, especialmente quando nós citamos o próprio objetivo de desenvolvimento sustentáveis. E aí fica a grande questão, nós discutimos tanto as ODS, e todos esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, mas será que nós vamos, principalmente nós enquanto Brasil, nós vamos conseguir alcançar até 2030, até daqui a 8 anos, os objetivos, uma parte desses objetivos de desenvolvimento sustentáveis ou próximo a eles? Esse é um grande questionamento. Então, desse material, desse nosso artigo que vamos discutir, inclusive ele já está aqui na descrição do nosso vídeo, para que vocês possam ter acesso, consultá-lo e utilizá-lo também como referencial teórico para vocês desenvolverem o próprio estudo de caso então de vocês. E é exatamente isso que nós citamos. Nós devemos entender essas relações dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, mirando então a ODS número 10. E esse objetivo, essas ODS número 10, então para nós resumirmos o que nós vamos falar hoje, e que entendemos que a finalidade também de estudar, quando pensamos até nos subitens da ODS número 10, os subitens 10.2, o subitem 10.3, dessa ODS 10, que de forma comparativa também até com os direitos previstos na Constituição Federal de 88, ou seja, quando nós colocamos em paralelo as ODS e o que cita a própria Constituição de 88, e quando nós conseguimos, como nós citamos no começo, medir o seu grau de efetividade, como nós conseguimos identificar o grau de sustentabilidade, de desenvolvimento dessas ODS que foram então alcançados no Brasil e que também o que seria necessário para atingir algum estágio previsto próximo daquilo que se espera na própria ODS em si. E essa pesquisa, ela de certa forma, ela vai realizar alguns métodos mais estruturados que vão buscar também o conhecimento da aplicação prática desse nosso trabalho. E com isso, vai buscar dirigir alguns problemas existentes mais específicos na nossa sociedade, identificar também algumas questões de aplicabilidade, alguns fatores que permitem a existência desse objetivo que nós estamos estudando, como nós só podemos atingir realmente a finalidade dessa ODS, a partir de alguns procedimentos que nós resgatamos na própria bibliografia que é apresentada no nosso estudo de caso e que vai amparar também as referências de normas, as referências de técnicas, para que nós possamos construir um bom texto para enviar então no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então é muito importante que hoje nós definimos, até como foco de discussão, como foco de provocação, até de sensibilidade, pensar na relação das redução das desigualdades,
no objetivo de desenvolvimento sustentáveis número 10, pensando na questão da própria igualdade em si, da questão da isonomia, né, que é tão importante também que refletimos sobre esses aspectos. E quando nós pensamos, por exemplo, para além do que nós citamos, né, dos objetivos das ODS, né, tanto os subitens 10.2 ou 10.3 e a efetivação da redução das desigualdades a partir de políticas públicas que possam estar, então, se firmando, podemos pensar também nos objetivos do milênio, né? Qual basicamente são 8 objetivos do milênio que nós temos também que estar elencados a eles, como a própria erradicação da extrema pobreza e da própria fome em si, atingir o ensino básico universal, promoção da igualdade de gênero e a própria autonomia das mulheres, a redução da mortalidade infantil, a própria melhora à saúde materna, como nós citamos bastante em outros encontros, o combate ao HIV em si, a própria AIDS, a malária e outras doenças. Então, o ato de garantir também a sustentabilidade ambiental, estabelecer uma parceria mundial para esse desenvolvimento, ou seja, não trabalhamos sozinhos nessas questões, mas tenhamos países signatários a isso, né? A própria ONU, ela organiza então todos esses pactos que os países então vão estar desenvolvendo. E nisso podemos também pensar em algumas questões voltadas ao próprio quando pensamos basicamente no Brasil em si, quando pensamos basicamente na visão geral que nós temos da nossa população. Por exemplo, sabemos que nossa população hoje, né, estima-se os 204 milhões de habitantes, né, e temos uma área total também de 8 milhões, né, e 500 mil quilômetros quadrados então de uma área. E aí temos tanto uma relação da estrutura etária em relação de homens e mulheres, né, as questões voltadas à própria renda em si e ao próprio ensino superior, o nível de instrução da nossa população, o rendimento, né, mensal domiciliar per capita, como isso ela vem estar se encontrando, bem como algo que é muito importante refletirmos, até sobre a esperança, né, de vida ao nascer dos homens. Em relação às mulheres, estima-se que as mulheres têm uma maior esperança de vida ao nascer do que os homens, em média, né? E assim como a oferta interna de energia elétrica e outros acessos a alguns bens e serviços, né? E o que o próprio IBGE, esse Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vem a preconizar então sobre essas questões e demonstrar realmente o nosso PIB, que chega na casa de 1,8 trilhão, né? Então temos um PIB aí bem considerável para se distribuir em todas essas políticas públicas e todas as necessidades, né, estatais que nós temos então. E com isso, para que possamos ter uma adequação dessas metas, né, ao DS número 10 e tanto os subitens 10.2 e 10.3, podemos pensar primeiramente numa questão voltada à própria elaboração desse diagnóstico brasileiro do que está acontecendo, tanto a nível nacional como mesmo a nível regional e também a nível local. Por isso é muito importante que nós entendamos o nosso estudo de caso a partir de uma visão geral e uma atuação local. E a partir disso mapear essas políticas públicas que estão existentes e essa relação entre o vínculo, né, dos planos nacionais, essas metas, dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, assim também como essa análise da própria legislação tendo por referência essas metas em si. E por fim, né, estabelecer prioridades, né, o que é realmente, por exemplo, pegamos 2 ou 3 prioridades estaduais, né, ou regionais para podermos realmente dar seguimento, para que podemos com isso nos adequar ao que o que preconiza então essas metas em si, né? E os 17 objetivos então de desenvolvimento sustentáveis. E para que isso aconteça, precisamos ter uma comissão nacional voltada a essas ODS. E
para que possamos também compor realmente essa comissão voltada tanto às questões governamentais, ou seja, o governo federal, quando pensamos na relação da Casa Civil, quando pensamos em outras estruturas governamentais, quando pensamos na estrutura do governo estadual, bem como a relação do governo municipal, ou seja, os governos, né, desde uma esfera federal, estadual e municipal elencado. Então é isso. E assim também como a própria sociedade civil, né, é envolvida nesse processo, tanto as instituições de pesquisa, né, e extensão, e aí a própria Uninter ela está elencada nisso quando realmente contribui para a própria comunidade em si, o setor, né, o setor produtivo em si, quando envolve tanto empresas privadas quanto empresas também públicas e também ONGs. Não podemos deixar de pensar em algumas ONGs, que essas instituições sem fins lucrativos que vão estar realmente elencadas a colaborar, de certa forma, a todas essas temáticas que envolvem as 17 ODS, né, 17 Objetivos então, de Desenvolvimento então, Sustentáveis. E nisso, nós temos uma participação muito grande dos gastos públicos em alguns setores. Por exemplo, nós temos uma margem muito expressiva, né, com os gastos sociais, por exemplo, voltadas à previdência em si. Né? Depois nós temos uma área significativa quando pensamos nessa fatia desse bolo voltada à área da educação, em terceiro lugar na área da saúde, em quarto lugar na área da própria reforma agrária, agricultura, e daí temos outros setores, uma própria assistência social também, né, com bastante participação, quando falamos nessas questões voltadas à participação total dos gastos sociais. E também temos outros elementos a qual nós podemos refletir e até para fazer um certo desfecho, né, de tudo que nós já discutimos até então. Tudo que nós analisamos desses nossos índices, observa-se com uma certa discrepância e uma certa desigualdade, então, de renda. Né? Tanto essa relação de renda, como a própria relação do acesso a serviços essenciais, quando pensamos na relação do gênero, as relações econômicas, as relações culturais também. E com isso, podemos concluir, né, para fazer um desfecho do nosso encontro de hoje, que o caminho para essa efetivação, né, da agenda de 2030 portanto, que a longo prazo, então, possamos permanecer observando e analisando a própria dificuldade que essas metas, muitas vezes, né, que são traçadas para ser atingidas até esse ano específico. E como que nós podemos, quais os esforços que nós podemos fazer para atingir, então, essas metas, e para possamos perceber que o Estado ele não possui muitas vezes políticas públicas suficientes e também eficazes para uma verdadeira redução, né, dessas desigualdades. Mesmo as ações que nós citamos, né, até mesmo em outros encontros, como o ProUni, a Renda Brasil, Bolsa Família, Pronatec, né, não se conseguiu chegar até hoje a uma redução significativa nessas desigualdades, entendendo que o poder público ele não se utiliza desses objetivos de desenvolvimento sustentável como forma de efetivação dessas metas de desigualdade em si. Então, só para concluir então esse nosso encontro de hoje e também para que possamos, logo a esse encontro, encontrar esse artigo e aprofundar um pouco mais essa própria temática. Já, senhores, novamente agradeço a presença de vocês aqui hoje. Encerro, então, com vocês aqui no próprio YouTube, aqui mesmo no Instagram. Se você aqui no YouTube não se inscreveu aqui no nosso canal da Uninter Polo de Itajaí, se inscreva. Se você não nos acompanha lá no próprio Instagram, lá Felipe Brito, né, ITJ, também as lives são desenvolvidas no próprio Instagram. Encerro com vocês aqui e continuo então com vocês aqui no próprio Google Meeting. Um abraço a vocês e até um próximo momento. Tchau, tchau.